Oi, pessoal, boa tarde. Vamos dar início aqui, então, ao nosso evento. Sejam bem-vindos ao webinar. O objetivo hoje é nós falarmos sobre o edital Tecnova 3 de São Paulo, edital que pode direcionar até R$ 702.000 para as empresas paulistas, né, que investem em inovação tecnológica. Eu vou conduzir essa apresentação por aqui, sou Daniela Leal, CEO aqui da Audipex. A Audipex é um escritório de contabilidade especializado em empresas de tecnologia e por esse motivo a gente está sempre de olho por aqui em relação às oportunidades de captação, fomento, subsídio, benefícios fiscais, qualquer que seja a possibilidade aí de uma boa oportunidade para as empresas de tecnologia, né? Recentemente a gente atuou por aqui no edital Tecnova 3 do estado do Paraná, então a gente realizou a leitura do edital, promovemos um webinar como esse, e atuamos também como consultoria, né, para as empresas que seguiram com a submissão. E agora a gente está seguindo esse mesmo formato para o edital Tecnova 3 de São Paulo. A ideia aqui é a gente passar sobre os principais pontos do edital de uma forma mais estruturada. E aproveitando que eu já estou apresentando minha tela por aqui, a pauta que a gente vai passar aqui hoje é a seguinte: a gente vai falar sobre o objetivo do programa, quais são os temas de apoio, como que funcionam os prazos para inscrição, quais os requisitos, né, de quem pode participar do programa, como funciona o valor solicitado. Vamos falar também sobre as documentações que são necessárias serem enviadas ali para a submissão do projeto, incluindo o plano de trabalho, esclarecer quais despesas podem ser vinculadas, né, pagas aí com recurso ou não, como que vai funcionar o processo de seleção das propostas, quais são os conteúdos que agregam pontuação, explicar também como funciona essa parte da contrapartida da empresa, envio e execução do projeto, e por último, como foi divulgado o cronograma dentro do edital em relação à divulgação dos resultados finais. Então, iniciando por aqui em relação ao objetivo do programa, o programa Tecnova 3 de São Paulo tem por objetivo justamente promover, né, o aumento das atividades de inovação, a competitividade das empresas, né, contribuindo aí para a economia do país. Para esse edital estão sendo destinados R$ 28 milhões, a previsão é que sejam destinados para 40 projetos de inovação. Falando um pouquinho em relação aos temas de apoio, esse edital ele não definiu de forma específica, né, as áreas prioritárias ou transversais, ele abrange realmente todas as áreas de conhecimento. O importante é realmente que o plano de trabalho atenda esse requisito de aumentar as atividades de inovação e o incremento da competitividade das empresas. Com relação aos prazos de inscrição para o programa, o prazo começou, né, no dia 4 de agosto, quando foi divulgado esse edital, e ele se encerra no dia 20 de outubro. Então, a contar de hoje, tem 1 mês e 10 dias aí para as empresas organizarem o processo de submissão, né, para atender o requisito aí do Tecnova 3. Falando sobre os requisitos de quem pode participar do programa, esse é um slide bem importante, né, para entender aí se cada uma das empresas atende todos os critérios antes de seguir com o processo de submissão. Então, o primeiro critério é ter uma receita bruta no último exercício, né, em 2024, de até 16 milhões. Então, é limitado a 16 milhões de reais para a participação desse edital. O segundo critério é em relação à data de registro na junta comercial ser até 31 de dezembro de 2023. Então, só podem participar desse programa empresas constituídas, né, empresas que foram criadas até no máximo dezembro de 2023. Outro requisito importante é que a empresa precisa demonstrar ter efetuado qualquer atividade, seja ela operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, até dezembro de 2024. Esses requisitos são importantes para as empresas não terem abertura de empresa somente para participar desse edital, né? Então, já ter algum tipo de movimentação, já ter essa constituição estruturada. O próximo requisito tem relação com o objeto social. Então, é importante que no contrato social da empresa atenda, né, ao que está sendo definido no plano de trabalho como objeto social da empresa, e esse objeto social já tem que estar compatível desde o momento da divulgação deste edital. E, por último, a empresa precisa estar no estado de São Paulo, né? Então, seja a matriz ou a filial, precisa ter o endereço comprovado em São Paulo, no estado de São Paulo, na data do edital. E outra questão importante que a gente deixou anotada por aqui é que a infraestrutura e a equipe precisam de fato estar trabalhando em São Paulo, né? Tem algumas questões ali no edital que determinam isso, e é importante observar aí para cumprir todos os requisitos. Então, atendendo esses requisitos por aqui, a empresa pode seguir com a submissão aí para o Tecnova 3 de São Paulo. Com relação ao valor que vai ser solicitado para esse edital,
O valor mínimo é de R$ 470 mil e máximo de R$ 702 mil. E como que é definido, né? Se é 470, ou se é um valor entre esse valor e R$ 702 mil. É a própria empresa que define de acordo com o seu plano de trabalho, né? Então, cada empresa vai ter o seu plano de trabalho, determinar o seu cronograma financeiro e entender ali qual é o recurso que vai ser necessário para cumprir esse plano de trabalho, né? O importante é obedecer, né, esses prazos, esses limites mínimos de 470 e o limite máximo de R$ 702 mil. Dentro desses valores de até R$ 702 mil, já estão previstos recursos de uma consultoria de aceleração de R$ 75 mil e uma consultoria de internacionalização de R$ 27 mil. Como que vai funcionar aqui essa parte das consultorias de aceleração e internacionalização, né? Teve um edital anterior a esse que a gente está fazendo agora, que algumas empresas de consultoria já foram homologadas na FAPESP. Então, aqui nessa apresentação tem o link vinculado da lista de empresas já homologadas na FAPESP, as aceleradoras e as consultorias de internacionalização, e as empresas que estão submetendo o projeto neste momento precisam escolher uma dessas empresas e indicar quais vão ser as consultorias que vão ser destinados esses 75 mil para aceleração e os R$ 27 mil para internacionalização. Essas destinações, elas são obrigatórias, elas não são opcionais, né, como a gente teve no estado do Paraná, por exemplo, e o que abrange, né, essa consultoria de aceleração é basicamente uma consultoria de marketing, de validação do plano de negócios, de crescimento do produto, operacionalização, e a consultoria de internacionalização é realmente o plano de expansão internacional da empresa, né, então colocar isso em prática ali junto com essas consultorias que já foram homologadas pela FAPESP. Então é importante considerar que dentro de, por exemplo, dos R$ 702 mil que foram solicitados, 75 mil tem que ser carimbado para aceleração e 27 mil carimbado para internacionalização. Além dos valores que a gente estava falando agora, né, de R$ 702 mil, a FAPESP pode conceder até R$ 298 mil adicionais para a bolsa de treinamento técnico. Então, esse é um valor adicional, né, além desses 702 mil que a gente estava falando acima. E é importante que só seja verificado, né, as regras, limites, restrições ali do PIP mesmo. Acho que já foi respondida a dúvida do Eric aqui no chat, né, em relação à Bolsa FAPESP ser além desse recurso. Falando um pouco mais no detalhe sobre essa questão dos bolsistas, né, para quem ainda não trabalhou, né, com esse tipo de contratação, a Natureza é uma bolsa de pesquisa mesmo, ela paga diretamente pela FAPESP ao bolsista, então não passa pela empresa, não é um recurso que tramita pela empresa, é pago diretamente pela FAPESP, não tem vínculo empregatício com a empresa, encargos trabalhistas, por exemplo, e aí a atuação desse bolsista vai ser realmente no projeto de pesquisa e desenvolvimento previsto ali no plano de trabalho, vai ter a supervisão do responsável técnico da empresa, a empresa oferece infraestrutura, segurança, orientação, acompanha os relatórios, mas todo o pagamento é feito pela FAPESP, né? E é importante observar alguns critérios aqui também em relação às bolsas de treinamento técnico, né? Elas têm uma previsão de duração mínima de 6 meses e máxima de 24 meses, e tem alguns níveis, né? Então a gente deixou linkado aqui também quais são os níveis em relação a essas bolsas na sequência aqui do webinar. Essa apresentação vai ser compartilhada na íntegra, vocês conseguem dar uma olhadinha com mais calma, mas basicamente a depender da carga horária, da graduação, que vai desde graduado até pós-doutorado, até doutorado, existe um valor de bolsa distinto, né, e aí é importante observar dentro da determinação. E aí o processo seletivo dos bolsistas é feito pela empresa, que pode indicar, né, o perfil, mas segue sempre as regras da FAPESP e do edital, então é importante observar isso para essa questão das bolsas. Falando agora em relação à documentação que é necessária para submissão, né, desse projeto, vão ser solicitados itens como o cartão CNPJ da empresa, o contrato social e as alterações registradas, a ata de eleição da atual administração, relação dos acionistas majoritários, no caso de empresas SAs, né, balanço patrimonial e DRE de 2024 assinados, comprovante de residência da empresa e do pesquisador principal, lembrando que é obrigatório, né, essa comprovação em São Paulo, tanto da empresa quanto do pesquisador principal,
O comprovante de vínculo da empresa com o pesquisador principal, né, que é o coordenador técnico desse projeto, e na sequência tem alguns modelos que foram divulgados pelo próprio edital. O primeiro deles aqui é uma súmula curricular da equipe técnica, então é um documento que vai descrever, né, qual é toda a formação, curso, capacitação, histórico que o time tem, né, essa equipe técnica tem envolvida e é apresentado para gerar ali a pontuação, né, em relação a isso. O segundo item é o plano de trabalho em si. A gente vai abrir mais no detalhe aqui o que é informado no plano de trabalho, mas é toda a abertura da ideia, né, do que está sendo solicitado para o Tecnova. E tem outras duas declarações, que é a declaração de aspectos ambientais e ações coletivas, que são divulgadas ali pelo edital e que precisam ser enviadas, né. E por último, as certidões negativas. Então, é essencial que para participar de um edital como esse, as empresas estejam regulares ali em todos os âmbitos, né, com seus tributos, suas declarações acessórias, mediante a comprovação das certidões negativas. Então, essa é a relação de documentação obrigatória aí para seguir com o processo de submissão. Falando mais no detalhe em relação ao plano de trabalho, o que é informado nesse plano de trabalho, né? Vão ser enviadas informações como dados cadastrais da empresa, determinação de quem é o responsável legal, quem é o coordenador técnico do projeto, informações da empresa como histórico, origem do capital social, a infraestrutura física, qual que é o histórico que essa empresa possui de pesquisa e desenvolvimento. Com relação ao projeto, vai ter um título para esse projeto, vai ser determinado o prazo de execução, quais são os objetivos em relação a esse projeto e o grau de inovação que ele determina. É feita uma abertura também em relação à equipe do projeto, né? Então, quem vai participar, quais são os seus papéis e responsabilidades. São citadas também as parcerias que a empresa tem, que ajudam ali, né, para o processo de operação e comercialização. Apresentação do mercado potencial, então qual é o tamanho do mercado, né, que essa empresa está atuando com essa solução e quais são as vantagens competitivas dessa empresa em relação ao mercado. E por último, o cronograma financeiro, onde realmente vai ser aberto ali o que a empresa pretende fazer com esse recurso que está sendo solicitado, né, e como ela pretende utilizar. Na sequência, a gente vai falar aqui também em relação ao quais despesas podem ser utilizadas, né, com esse recurso. Então, o edital prevê o pagamento de serviços de terceiro pessoa jurídica, e aí nessa linha só é importante observar que tem algumas restrições determinadas pelo edital, como, por exemplo, assessoria e consultoria é limitada a 10%, serviço de nuvem é permitido, mas somente aquilo que é voltado ao desenvolvimento tecnológico do projeto que está sendo defendido, e não pode ser um serviço ligado ao objeto social e nem de natureza continuada. Também podem ser utilizados recursos para pagamento de material de consumo, diárias da equipe executora, passagens e locomoção, aceleração e internacionalização, né, que a gente falou um pouquinho antes, que é obrigatório, e com o recurso da contrapartida, podem ser pagos também para o labore dos sócios, despesas administrativas, desde que limitado a 5% do valor solicitado, e aquisição de equipamentos e instalações. Então, essas são as despesas previstas ali no edital para serem utilizadas. Com relação às despesas que não podem ser utilizadas, é previsto de forma clara no edital que não podem ser feitas parcerias com instituições públicas de pesquisa, não podem ser pagos aluguéis, e não pode ser feita a contratação de pessoal, estagiários e bolsistas, exceto dos bolsistas da FAPESP, que a gente falou ali antes, que tem um recurso determinado para isso, né? Com relação à parte da seleção das propostas, vão ter basicamente duas etapas. A primeira etapa é uma etapa eliminatória, então vai ser feita uma verificação formal da proposta, né, entendendo se os requisitos obrigatórios ali foram atendidos, então vão ser verificadas questões como valores limite solicitado, contrapartida, prazo de execução, se o objetivo da seleção pública em si foi atendido, né? E na segunda etapa é onde as propostas vão ser analisadas em si, né? Então, tem 5 itens que possuem notas, né, pesos diferentes, que vão ser avaliados, e as empresas com a maior pontuação são aquelas que são as aprovadas, né? Mas vai ser avaliado basicamente o grau de inovação para o mercado nacional ou mundial, o potencial mercadológico dessa aplicação, a capacitação da equipe técnica envolvida, então por isso que é solicitado ali toda a parte curricular, a apresentação de qual é essa equipe, né, isso tem um peso 4 aqui na pontuação,
apresentação das parcerias e articulações que a empresa possui, e por último a consistência da proposta, né? Então, de que forma que esse cronograma financeiro tem metas consistentes, está atendendo às atividades, o orçamento e prazos determinados ali no edital. Tem um item que agrega pontuação para aquelas empresas que participaram dos programas Centelha 1, Centelha 2, o Catalisa. Então, aquelas empresas que participaram desses projetos, tiveram eles finalizados com a carta de adimplência, vão ter uma pontuação extra de 5% sobre a nota obtida, né? Essa pontuação vai ser acrescida na média final. Então, para as empresas que participaram desses programas, vai ter aí uma pontuação agregada no final. Com relação à parte da contrapartida da empresa, existe essa tabela por aqui, que separa as empresas, né, que tiveram receita bruta em 2024 em 3 faixas. A primeira delas, as empresas que faturaram até 360 mil reais são obrigadas a depositar uma contrapartida de 2,5%. As empresas que tiveram faturamento em 2024 de 360 mil até 4,8 milhões, a contrapartida vai ser de 5%, e acima de 4,8 milhões até 16 milhões, que é o limite, né, previsto para o edital, a contrapartida vai ser de 10%. Então, como que funciona essa contrapartida, né? Vai ser aberta uma conta bancária específica para a realização desse projeto, para a realização desse edital, diferente da conta corrente operacional da empresa. Uma empresa que está aqui, por exemplo, nessa terceira faixa e solicitou um recurso de 700 mil reais, o Tecnova vai depositar nessa conta específica o recurso de 700 mil reais, e a empresa, por sua vez, precisa depositar 10%, ou seja, 70 mil reais nessa mesma conta. Então, o recurso total que vai ter disponível para o projeto, na verdade, é de 770 mil reais, sendo 700 mil depositados para o Tecnova, mais 10% da contrapartida. Então, é importante verificar em qual faixa as empresas estão enquadradas por aqui e determinar, né, qual vai ser essa contrapartida que a empresa vai precisar depositar nessa conta específica, então, para seguir com os pagamentos ali do projeto. Com relação ao envio da proposta, ele é feito por um formulário eletrônico, nessa plataforma chamada SAGE. Ela tem essa cara laranjadinha aqui, tem o link de acesso aqui por onde é feito o cadastro, né, do responsável legal, o vínculo com a empresa e, na sequência, o preenchimento do plano de trabalho em si. E aí, com relação aos dados que vão ser preenchidos aqui no SAGE, a gente só colocou alguns pontos de atenção, né, que são eles aqui, que o pesquisador responsável, ele vai ser a pessoa que submete a proposta e obrigatoriamente deve ser o sócio administrador da empresa. Então, o cadastro é feito pelo sócio administrador e depois que é feito o vínculo da empresa por ali. O pesquisador responsável, né, que é o responsável legal da empresa, ele pode ser a mesma pessoa que é o coordenador técnico, não existe um impedimento em relação a isso, mas é importante saber que esse pesquisador principal, né, que é o coordenador técnico, ele precisa ter no mínimo 20 horas dedicadas ao projeto. Então, dentro de todo o cronograma, né, das atividades, as metas precisam ser vinculadas pelo menos 20 horas para o pesquisador principal. Outra questão importante é que é necessário a empresa ter esse cadastro também no SAGE, e que após a solicitação desse cadastro, pode demorar até 48 horas para a liberação desse cadastro. Então, é importante fazer isso com antecedência, né, não deixar para a última hora esse tipo de situação, porque aí pode levar um tempo ali para cadastramento desses itens. Outra questão é que os membros da equipe também têm que estar cadastrados no SAGE e eles precisam confirmar a participação nessa proposta antes da submissão. Então, antes de enviar a submissão em si, todos os membros, né, precisam ter esse cadastro no SAGE e confirmar a participação na proposta. E por último, que a proposta ela é enviada como anexo e no SAGE. Então, a gente viu ali, né, no checklist da documentação que existe um modelo, né, um Word mesmo que vai ser preenchido todas as informações, e esse anexo precisa subir no SAGE, assim como o preenchimento das informações que são solicitadas ali no formulário eletrônico mesmo. As informações acabam ficando repetitivas, né, porque acabam estando nos dois lugares, mas é dessa forma que foi definido pelo edital, e é importante atender esse critério para que não seja desclassificado por uma questão como essa. Ficou claro que precisa ser enviado das duas formas. Com relação à execução do projeto, os projetos devem ser executados no prazo mínimo de 12 meses e máximo de 24 meses.
podendo ter a prorrogação de mais 12 meses, mas essa prorrogação ela precisa de uma aprovação, enfim, então, regra geral, mínimo de 12 meses e máximo de 24 meses. Durante esse período, são apresentados ali, né, plano de trabalho, relatórios técnicos, a prestação de contas de como está sendo utilizado esse recurso, e a FAPESP pode realizar visitas técnicas, né, para validar a veracidade de todas as informações que estão sendo enviadas. Por último aqui, né, com relação à divulgação dos resultados finais, esse é o cronograma que foi divulgado no próprio edital. O edital, então, foi divulgado no dia 4 de agosto, a submissão vai até o dia 20/10, como a gente falou. Na sequência, vão entrar aqui em algumas etapas de divulgação preliminar, recursos, enfim, até que a lista final dos aprovados está prevista para acontecer em abril de 2026. Então, a submissão do projeto é feita neste momento, mas a lista dos aprovados, liberação do recurso, é algo que provavelmente aconteça só a partir do segundo semestre de 2026, e é importante a empresa ter isso em mente também para quando for definir esse plano de trabalho, esse cronograma financeiro. E é basicamente isso que a gente tinha preparado para apresentar aqui para vocês em relação aos principais pontos do edital. É realmente uma possibilidade aí de recurso bastante atrativa, né, um recurso que está na mesa e que pode ajudar as empresas de tecnologia a acelerar algum projeto inovador que tenham por aí. Patrick, eu não sei se você quer comentar alguma coisa, enquanto estou dando uma olhadinha aqui no chat. Eu ia comentar o que o Eric tocou ali. Uma coisa que a gente realmente olhou no edital é que ele não permite contratar CLTs nem PJ de forma direta, né? E geralmente empresa de tech, gente é o que mais ajuda no processo. Realmente isso é um desafio. No Paraná, a gente, no Tecnova do Paraná era permitido, de São Paulo eles não permitiram, né? Mas a notícia boa, que é uma alternativa, é que dá para contratar esses bolsistas, né? E bolsista é uma forma de contratação diferente, mas no fim do dia também não deixa de ser pessoas aí para o time, né? Então, desde que se adeque às bolsas da FAPESP ali, dá para contratar pessoas adicionais. É um processo um pouco mais temporário, né? Mas no final do projeto dá para integrar o time ou enfim, aí cada empresa escolhe o seu caminho. Mas dá para, de alguma maneira, também trazer esse recurso para pessoas usando como bolsas, né? Perfeito. Uma outra possibilidade, que estava falando também de uso de recurso que pode ser útil, é talvez contratação de o que a gente chama de serviços de terceiros, né? Servidores, sistemas ali, que podem ajudar aí, nuvem, IA, esse tipo de fornecedor também é uma possibilidade. Maravilha. Não sei se vocês têm alguma dúvida, pessoal, que queiram fazer aqui a levantada de mão. Eu estou deixando aqui também o nosso contato aqui da Audipex no chat, para aquelas empresas que tiverem se interessado, né, pelo edital, pelo programa, quiserem saber mais um detalhe sobre algum ponto, pode ficar à vontade para entrar em contato, para a gente continuar essa conversa. Ou mesmo no momento da submissão, né, se surgir algum outro ponto de dúvida. Boa. Perfeito. Pode falar, desculpa, vai lá. Não, é bem rápido. Você vai compartilhar esse material com a gente? Oi, Dani, sim. Assim que finalizar aqui o webinar, a gente vai enviar o material no e-mail aqui dos participantes, tá bom? Perfeito, muito obrigada. Imagina. A última coisa que eu ia falar é que parece burocrático, acho que é um pouco mesmo, mas assim, eu sou sócio da Daniela na Audipex e eu tenho uma empresa de tecnologia que também está no Cubo, né? E a gente, no caso, na empresa de tecnologia, a gente já captou 3 editais, assim. Então, dá um trabalho, mas, enfim, é um recurso que não tem, não reembolsável, né? Que não consome nenhum equity do negócio. Então, pensando em horas investidas e o retorno que deu, valeu super a pena para a gente. Esse edital de São Paulo é maior do que do Paraná, né? Então, acho que realmente talvez vale a pena vocês estudarem, porque é uma oportunidade, como é complexo de entrar, né, dar um trabalho de montar o edital e fazer o projeto, a concorrência também pode ser talvez menor aí, pode ser uma boa oportunidade. Maravilha. Acho que as perguntas aqui do chat acabaram sendo respondidas também, né?
Mas era isso que a gente tinha programado aqui para hoje, então. Agradeço a participação de todos e desejo boa sorte aí para que a gente tenha aqui nesse grupo muitas empresas aprovadas no edital. Obrigada aí por todos, viu? Até mais. Obrigada, Dani. Tchau, tchau. Tchau, tchau.